Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Glória a Deus. Quem está feliz? Nós estamos muito felizes, como o pastor Juca falou no começo, o César falou na oferta, e eu tenho certeza que todos os líderes que subissem aqui no altar hoje, como vão subir amanhã e depois de amanhã, a linguagem é a mesma. O nosso coração está transbordante de alegria por esses 13 anos de igreja remanescentes. 13 de muitos anos que vem pela frente, com um legado que nós vamos deixar para sempre nessa cidade, em nome de Jesus, na tua cidade, na tua família, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Que bom que você veio e respondeu positivamente já nesse primeiro dia de congresso. Quero aqui mencionar a presença do nosso querido vice-prefeito, o Tuti, a primeira-dama, a Soraya. Muito obrigado, Tuti, por estar aqui conosco. O Tuti é um irmão da Assembleia de Deus e sempre está conosco. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente. Abra sua Bíblia, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. O tema da minha mensagem hoje é Aviva o Fogo. Meu Deus, será que eu estou na igreja certa? Aviva o fogo. Grita assim, é hoje. Se isso aí é um grito, eu não sei mais o que é um grito, irmão. Grita aí, é hoje. Quantos creem que é hoje? Eu sempre prego o último dia da conferência. E Deus falou para mim, esse ano você vai pregar o primeiro. Eu disse amém. Para pegar todo mundo de surpresa. Que aí o pessoal espera que você vai ser o último. Não, você vai ser o primeiro. Alguns não puderam vir, estão assistindo. Que Deus te abençoe grandemente também no seu lar. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama, que você avive o fogo do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Diga comigo, Deus me deu o espírito de poder, de amor, de moderação e não de covardia. Eu creio que todos aqueles que já reconheceram Jesus e o aceitaram como o Senhor da sua vida, além de nós termos recebido a salvação pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, o que já seria tudo para nós, nós não precisamos de mais nada, a salvação já é o suficiente. Mas além da salvação, eu creio também que nós precisamos ter um anseio em querer experimentar o avivamento. Nós precisamos querer, desejar, ansiar no nosso espírito viver o avivamento. Avivamento. O que é o avivamento, pastor Rafael? O dicionário diz que o avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Esse é o Aurélio que diz. O pastor Rafael fala um pouco diferente, com outras palavras. Para mim, o que é o avivamento? É um toque extraordinário. É um toque sobrenatural e milagroso do Espírito Santo. No dia 14 de abril de 1906, quem era nascido aqui? Ninguém, óbvio, 1906. Só se você tiver mais de 100 anos. Os irmãos levantaram a mão ali atrás. Olha para mim, no dia 14 de abril de 1906, pouco mais de 100 anos, houve um dos mais conhecidos avivamentos que este mundo já viveu na história, nos Estados Unidos, em Los Angeles, uma rua chamada Azusa. As pessoas dizem que a nuvem da glória de Deus se manifestou de forma literal. Para pensar, uma nuvem literal, uma fumaça invadiu aquele prédio, invadiu aquele lugar,
E as pessoas dizem, o neto de um dos grandes avivalistas, ele esteve em Balneário, nós estivemos com ele, o pastor Fred, e ele compartilha um pouco do que seu avô contava desse dia. A nuvem, ela era palpável, as pessoas podiam tocar na nuvem. Elas entravam dentro daquele ambiente, alguns dizem que era uma farmácia, uma sala, mas as pessoas começaram a orar ali despretensiosamente, não, com um propósito, mas não pensavam que poderia acontecer a maior história de avivamento que este mundo já viveu. A história diz que eles pegavam a nuvem, eles tocavam naquela nuvem. Alguns pegavam garrafas, porque isso se estendeu durante muito tempo. Alguns levavam garrafas, Tuti, para colocar a unção, a glória, o Shekinah, a fumaça dentro da garrafa. E o que acontecia, pastor? Nada. Porque a unção era para aquele lugar, não era para levar para nenhum lugar. A unção foi liberada naquele lugar. É como quando os hebreus tentavam guardar o maná para comer no outro dia, apodrecia, eles tinham que comer na hora, Deus dava provisão para eles na hora, e assim Deus fez com aqueles homens, com aquelas mulheres. Aquele vapor incendiava o lugar, não era uma máquina de fumaça, era a própria glória de Deus dentro daquele espaço, e um avivamento extraordinário. A glória de Deus desceu naquele lugar. E os testemunhos das histórias contam que as pessoas que vinham com membros amputados, quando entravam dentro dessa fumaça, o braço crescia. Os cegos eram colocados dentro dessa fumaça e saíam enxergando. E eles diziam assim, quem fez isso? Eles diziam como aquele cego que foi curado por Jesus. Eu não sei, mas eu só sei que quando me colocaram naquele lugar, eu saí vendo. Um avivamento extraordinário acontece na rua Azusa. Quantos que estão aqui hoje gostariam de viver um momento como esse? Diga amém. Você tem certeza que você gostaria de viver um avivamento na tua vida? Diga glória a Deus. Em 1992, mais pertinho, aqui na Argentina, uma igreja chamada Rei dos Reis, uma igreja que existe até hoje, Deus se manifestou. O pastor da igreja, o pastor Cláudio Freidson, dessa igreja, ele relata que a presença de Deus invadiu aquele lugar, e as pessoas que estavam ali, aproximadamente 1000 pessoas foram tocadas imediatamente pela glória, pelo poder de Deus naquela noite. Ele conta que ele perdeu o domínio do culto, aleluia, meu sonho é esse. Perdeu o domínio do culto e o Espírito Santo tomar conta de tudo. Não que ele não nos use como homens de Deus, mas ele tomar conta. Ele disse que ele queria falar, ele não falava mais nada. As pessoas começaram a se rolar no chão, as pessoas começavam a cair, as pessoas começavam a orar em outras línguas, as pessoas começaram a ser cheias de Deus. Ele diz que as crianças lá do ministério infantil saíram correndo de lá, porque elas começaram a chorar na sala e diziam para os tios: tio, tem alguma coisa acontecendo lá dentro, tem alguma coisa acontecendo lá dentro. E as crianças corriam e subiam no altar, orando em outras línguas e sendo cheias do poder do Espírito Santo. Eu estou falando de avivamento. Avivamento. E eles, aquelas 1000 pessoas que eles tinham naquele culto, no próximo culto que eles fizeram, eles tinham 10.000 pessoas. E nós não estamos falando de uma época que tem pessoas me assistindo no mundo inteiro agora. Não havia internet, ou uma tecnologia como essa que nós temos hoje, uma transmissão de culto ao vivo, não tinha. Era uma igreja que não tinha programa de televisão, não tinha nada. E de repente o de repente de Deus, se prepare, porque nessa noite, o de repente de Deus vai se manifestar na tua vida, em nome de Jesus. E pessoas do mundo inteiro, sem saber, eram tocadas por Deus na África, na Ásia, na Europa, dizendo a eles: vocês precisam ir para a Argentina, porque eu estou fazendo uma revolução naquele lugar. E as pessoas começaram a vir para a Argentina de tudo que é lugar do mundo, sem saber de nada. E quando chegavam aqui, Deus, ele fazia acontecer aquilo que ele havia falado ao coração desses pastores e líderes e pessoas espalhadas pelo mundo todo. O país de Gales viveu um grande avivamento, leia sobre isso. Toronto, no Canadá,
aonde a tal da unção do riso, e as pessoas riam de gozo, de alegria, e ninguém entendia isso. Alguns diziam até que não era Deus, mas enfim, Deus tem as suas formas de fazer avivamentos. E sempre que eu leio essas grandes histórias de avivamento, isso sempre me impacta. E eu continuo orando a Deus para vivermos isso também, porque eu creio que milhares e milhares de almas, milhares de pessoas correrão para o altar dizendo: eu não sei o que aconteceu exatamente quando eu entrei na Remanescentes. Eu não sei, eu só sei que a glória de Deus me visitou e a minha vida não é a mesma. Igreja Remanescentes, vamos começar a nos preparar para viver a maior história de avivamento que essa cidade já viveu, que a nossa região já viveu, que esse estado já viveu, que essa nação já viveu. Se Deus fez numa rua chamada Azusa, por que é que Deus não pode fazer em uma cidade? Será que tem alguém avivado essa noite, que vai viver essa palavra em nome de Jesus? Nós vamos viver um tempo de milagres. Eu tenho boas notícias para você. Nós já estamos vivendo gotas de um avivamento, daquilo que será um grande avivamento que está vindo sobre nós em nome de Jesus. E esses 3 dias de congresso, se prepare, eu declaro que serão dias de cura, que serão dias de libertação, que serão dias da manifestação da glória e do poder de Deus na tua vida. Serão dias da graça, do favor sendo manifesto sobre você e toda a tua casa. Você não está entendendo, meu irmão? Tem gente aqui que vai receber uma unção, que quando colocar os pés dentro de casa, os demônios vão bater retirada, a bebedice vai cair por terra, as drogas serão neutralizadas. Se prepare, porque Deus... Se prepare, porque Deus está preparando um tempo de avivamento sobre a tua vida. Só quem crê dá um glória a Deus. Grita comigo: aviva o fogo, Senhor. Vai, melhora isso, diga: aviva o fogo, Senhor. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama, o fogo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus, Timóteo, não te deu um espírito de covardia, Deus te deu um espírito de poder. Diga: poder, de amor e moderação. Quando eu li isso nessa manhã, à tarde, percebi o interesse do apóstolo Paulo em manter o fogo aceso, esse fogo, esse avivamento que eu estou falando, no coração do seu discípulo Timóteo. Paulo sabia que a única maneira de ser fiel a Deus, a única maneira de ser fiel e leal ao ministério, é quando você está com o fogo de Deus aceso. Ei, guarde isso. Os teus talentos são importantes, as tuas qualidades são importantes, as suas capacidades humanas são muito especiais, a sua inteligência, a sua expertise, tudo o que você pode adquirir da sabedoria humana é incrível. Mas nada disso será eficaz sem o fogo de Deus na tua vida. E é por esse motivo que o apóstolo Paulo aconselha o seu discípulo Timóteo: é exatamente isso, Timóteo, que eu quero. Mantenha viva, aviva o fogo, Timóteo, que está dentro de ti. É um dom de Deus que está em ti, que eu coloquei a mão na tua cabeça, Timóteo, e disse: receba. E quando eu disse receba, isso está na tua vida. Mantenha o fogo de Deus aceso na tua vida. Paulo estava preocupado porque havia notado que de uma forma ou de outra, Timóteo estava apagando o fogo do Espírito Santo de Deus. E é algo extremamente importante entender que eu e você não podemos permitir, não podemos deixar que nada e ninguém apague o fogo do Espírito Santo no nosso coração.
Agora a pergunta é, por que Timóteo começou a apagar o fogo? Qual foi a causa? Por que ele foi se esfriando? Segundo os estudiosos, os teólogos, e as escrituras também nos dão prova disso, nos mostram que Timóteo estava diante de uma batalha muito terrível naqueles dias. Qual era a batalha? O governador de Roma, nessa época. O governador de Roma havia se levantado contra a igreja. Então Timóteo está pregando, mas está sendo perseguido, e eles estão perseguindo os cristãos. Eles estão matando os cristãos, aqueles que dizem ser de Cristo. Eles estão sacrificando essas pessoas, e de alguma forma isso atingiu o coração de Timóteo, intimidou ele. E como consequência ele começou a parar de fluir no Espírito Santo. E a igreja já estava parando de fazer o que de fato veio para fazer nessa terra. Começou a perder o foco, começou a perder a visão. Claro, Jesus disse, o pastor ferido, as ovelhas dispersam. E é o que está acontecendo aqui. E Timóteo permitiu que a perseguição atingisse o coração dele, a ponto de ele começar a esfriar na fé. No entanto, o apóstolo Paulo diz, Timóteo, Deus não te deu um espírito de covardia, homem. Você está com medo do governador que está matando os cristãos? Olha o nosso Cristo, que deu a vida por nós, para que nós dessemos a vida por Ele também. Vamos, Timóteo, você não é medroso não. Remanescente, você não é medroso não, você não é covarde não. Sobre a tua vida existe uma unção de poder, de amor, de moderação. Quando Paulo diz isso a Timóteo, ele está dizendo para não deixar se intimidar com as circunstâncias. E é interessante entender esse ponto, porque esse aqui é um ensinamento tremendo. Por que as pessoas começam a esfriar na fé? Por causa das lutas, por causa das tribulações. Você passa uma luta na sua casa, você já quer parar de ir para a igreja, já quer parar de Jesus, já quer parar com tudo. Você vai esfriando. Você ganha conta lá na empresa amanhã, pronto, já é motivo. Não adianta, 7 semanas, congresso, o que é isso? Não dá. Você esfria muito fácil. Uma luta, não é nem perseguição de morte como Timóteo. As perseguições são bem menores, porém, elas têm um impacto muito grande no coração de um cristão, se ele não cuidar. Então as lutas, as batalhas te intimidam e você passa a apagar o fogo do Espírito Santo que há em você. Ei, você não pode deixar se intimidar pelas circunstâncias. Você não pode se deixar intimidar pelas tribulações que você esteja vivendo ou experimentando. Diga amém. Não diga só amém, viva. É fácil nós dizermos, a luta vem, ou nada me abala, mas quando a luta vem, você demonstra realmente quem você é. Quantos que largaram o ministério, não querem mais saber da obra de Deus, por quê? Porque se frustraram com alguma coisa, e isso esfriou o coração dele. E é isso que Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Ei, Timóteo, aviva o fogo do dom de Deus que está em você. Timóteo, mantenha acesa a chama, aviva o fogo. Agora, a pergunta é, o que nós vamos fazer, pastor Rafael, para avivar o fogo? O que eu posso fazer? Como eu posso avivar o fogo? Há milhares e milhares de homens de Deus, de mulheres, jovens, de pastores, de cristãos, missionários, líderes, que no dia de hoje, por algum motivo, deixaram o fogo de Deus se apagar. Um dia apagou um pouquinho, não deu muita importância. Não foi buscar novamente o Espírito de Deus para se incendiar novamente. Foi aos poucos perdendo a chama, até chegar um momento em que não há mais nada. O dom de Deus já não flui mais como antes. Antes, meu irmão, eu lembro quando eu era recém-convertido na igreja, eu era como o pastor Patrick falou, um Ghostbusters. Eu era um caçador de fantasmas.
Eu dizia para a igreja assim, eu não era pastor, mas os mais antigos lembram, eu dizia assim, ó, Fernando tá ali, ó. Lembra que a gente foi fazer uma visita na madrugada para expulsar demônio? Lembra? Tá ali, ó, a prova viva, ó. Demônio na vida desse irmão aí, ó. Não foi na vida dele. Ele me ligou e disse, pastor Rafael, tem a mulher lá que está vendo demônio lá e tal, a criança está vendo palhaço, podemos ir lá? Mas na hora, 3 da manhã, acho que era. Fomos de Kombi, eu acho, não foi? Foi, né? Você me pegou de Kombi, a gente foi lá. É porque botar os demônios tudo dentro da Kombi já, né, irmãos? Fomos lá, quando chegamos, o menino na cama traumatizado, o palhaço, a mulher tem um demônio aqui dentro. Meu irmão amava essas coisas. Ainda, não amo ele, eu amo expulsar ele, tirar ele das pessoas, em nome de Jesus. Mas tem, vou falar. Tem líder hoje, meu irmão, que se manifestar demônio do lado dele, ele corre. Corre, né, Júlio? Corre. Não, Júlio não corre. Ele está só concordando comigo como o Fernando concordou. Irmãos, verdade. O que é isso? Nós era apaixonado por essas coisas. Passava na rua, via uma mandinga lá na esquina, a gente já não tocava nela, mas já ia lá orar, repreender em nome de Jesus, cancelar. Hoje, como que é? Como que as pessoas fazem? O fogo no coração de muito líder antigamente brigavam para pregar. Hoje brigam para não pregar. Antigamente nós fazíamos os eventos da igreja, meu Deus, todo mundo queria. Hoje, infelizmente, graças a Deus, nós temos remanescentes. Mas é uma dificuldade, irmãos. Quando eu me converti, a igreja inteira queria ser pastor. Hoje, meu Deus, quem quer ser pastor? Quem quer sofrer as aflições do justo? Quem quer ser como Timóteo, como Paulo, dar cara para bater, onde pastor perdeu toda a credibilidade na sociedade? E aí? E aí o Senhor nos chama para fazer a diferença na sociedade, mas muitos não querem mais. O fogo foi se apagando. Aquela paixão, aquele zelo, o desejo de fazer a obra de Deus já não é mais como antes. Hoje cumpre uma escala, então eu estou na escala, eu vou. Mas se não estiver na escala, eu não vou. Por quê? Porque não tem mais essa paixão no coração dele. Hoje é o pastor Rafael, eu vou. Se não é, não vou. O que é isso? Eu quero marcar uma hora para conversar com o pastor, mas tem que ser o pastor Rafael, porque se não for o pastor Rafael, e daí se não for o pastor Rafael? É um homem de Deus que vai te aconselhar, é uma mulher de Deus que vai te aconselhar, é alguém que vai te dar um conselho. As pessoas têm perdido o fogo de Deus, e isso tudo diante de circunstâncias, de problemas. Talvez seja uma perseguição na família, a família começou a pegar no pé, que você vai na igreja, você só não sai da igreja horas. Agora não vai dizer que você vai terça, quarta e quinta nessa igreja, né? Sim, e domingo também, mãe. Uma perseguição, talvez críticas. Talvez o que fez apagar o fogo foram as frustrações, problemas financeiros, mexe com muita gente. Problema de ordem conjugal, familiar. São coisas que Satanás indiretamente está usando para apagar o fogo de Deus. E eles apagaram. Entenda isso. Se há alguém que o inimigo de Deus, o diabo, teme, é um homem, uma mulher, um jovem que tem o fogo do Espírito Santo de Deus. Era para dar um glória a Deus, porque quem é avivado dá glória a Deus, irmão. Não consegue ficar calado. Obrigado pelo teu fogo. Diga glória a Deus. O que está apagando o fogo de Deus por sua presença em sua vida? Eu tenho boas notícias para alguém aqui essa noite. Eu posso não saber o que está apagando, mas eu sei o que pode acender. E nessa noite Deus separou esse primeiro dia de congresso para avivar alguém aqui em nome de Jesus. Vamos, igreja, você não está entendendo o que eu estou falando? Se prepare, remanescentes, porque você vai receber uma unção que vai te ativar novamente. Você vai reacender a chama do Espírito Santo de Deus novamente na tua vida. Você vai avivar o fogo novamente. E a glória dessa segunda casa, a glória dessa segunda casa será muitas vezes maior do que a primeira. Tudo que você viveu não se compara com o que você vai começar a viver.
Vamos, igreja, receba em nome de Jesus o que você vai começar a viver a partir dessa noite. Só quem crê diga glória a Deus. Pastor, o que eu vou fazer para avivar a minha vida novamente? Uma das coisas que nós precisamos entender antes de eu te falar é o que o texto mesmo diz. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama, o fogo do dom de Deus que está em você. Presta atenção. Que está em... Isso significa o quê? Que aquele fogo já estava em Timóteo. Ele disse, você só precisa avivar o fogo. E ele não vai vir de fora. Ele já está dentro de ti. Porque o avivamento, ele não vem de fora. O avivamento já está dentro de ti. Quando uma igreja acende, aí uma comunidade aviva. Quando você acende como igreja, como corpo de Cristo, e junto com outro corpo, todo mundo incendiado, todo mundo avivado, é óbvio que a igreja incendeia, que a comunidade incendeia, que essa cidade incendeia, que o nosso estado incendeia. Isso significa que o fogo já estava dentro de Timóteo, mas não estava ardendo, não estava avivado, o fogo estava apagado. Mas há um texto na Bíblia que diz que o pavio que fumega tem fogo. Pode estar só uma fumacinha, mas quando o vento do Espírito Santo quando sopra, irmão, o fogo começa a se alastrar novamente. O fogo vai se alastrar aqui essa noite. Levíticos 6:12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. É nós que temos que acender todas as manhãs. É nós que temos que colocar lenha. É nós que temos que tirar as cinzas. Sobre ele porá em ordem holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Coloque a mão no seu coração, por favor, e diga assim: o fogo arderá continuamente sobre este altar e não vai se apagar. E foi exatamente essa ordem de Deus, através de Paulo para Timóteo. Timóteo, tem que arder, filho. Você não pode deixar apagar o fogo. O altar, o fogo do altar, ele deverá se manter aceso. E quando Deus fala isso através de Paulo, ele diz: aviva o fogo, ou seja, você é responsável em acender o fogo. Timóteo, você tem a capacidade de avivar o fogo que está em ti. Ótimo, pastor, então já melhorou, isso depende de mim? Claro! Porque o fogo de Deus já está dentro de você. Talvez apagado, mas hoje vai acender novamente. Mas Deus nos faz hoje responsáveis. E nós temos, você tem a capacidade dada por Deus para acender o fogo de Deus na tua vida. 3 pessoas creram, mas você tem. Você tem capacidade dada por Deus para acender o fogo de Deus na tua vida, na tua família, na tua igreja, no teu bairro, na tua cidade, na tua nação. Alguém diz: meu Deus, mas essa igreja é tão fria. Fria é você. É você que é frio. O que é ser quente para ti? É rodar aqui, fazer um manto, alguma coisa assim? Isso não é ser quente. Quente é vivo. Quente traz palavra que vai trazer destino para a igreja. E não que eu não goste dessa coisa pentecostal, porque eu tenho a veia ali. Mas, irmãos, avivamento muda a vida do ser humano. E o que nós precisamos é de avivamento. Ah, essa igreja está tão fria. Começa a orar mais. Começa a jejuar mais. Começa a pagar um preço. Começa a dar uns glória lá atrás para ver se não contamina todo mundo do lado. Não, contamina não, contagia. Dá um glória aí. Mais um. Viu, o irmão do lado não estava dando, agora já deu também.
Essas coisas contagiam. Um dia o irmão disse, meu Deus, essa igreja só dá glória a Deus. Não, a gente vai fazer o que na igreja? Ouvir a palavra e dar? E dar? Uma amiga um dia disse para mim, aquela igreja lá que você vai, é aquela igreja que fica gritando glória a Deus e aleluia? Eu disse, glória a Deus, aleluia, amém, shekantaralabashura, e lá a gente vai embora. É de tudo nessa igreja. Ela olhou para mim e disse assim, mas Deus não é surdo. Eu disse, o diabo é. E ele tem que ouvir que o meu Deus tem que ser glorificado em nome de Jesus. Deus está derramando uma unção de avivamento neste lugar. Aleluia. Deus acredita em você. Deus acredita que você pode se levantar hoje e acender o fogo de Deus. Timóteo, eu te aconselho, avive o fogo, isso é, te levanta, faça algo para que o fogo volte a reacender. E eu creio, irmãos, como Paulo falou a Timóteo, Deus está falando com alguém aqui essa noite. Ei, o fogo está em você, o dom está em você, a capacidade está em você, a unção está em ti, a graça está sobre ti. Você só precisa se levantar hoje e avivar. Não é o fogo que vem nesses dias, é o fogo que já está em ti e que você só precisa avivá-lo, acendê-lo em nome de Jesus. Pastor, como avivar o fogo de Deus na minha vida? Eu vou terminar com isso, porque já há uma unção neste lugar, e eu quero orar por toda a igreja. Os pastores vão impor as mãos hoje, em nome de Jesus, e uma unção vai se apegar a ti. Ai pastor, eu tenho medo. A gente te respeita, mas você não devia ser covarde, como a Bíblia diz. Timóteo, não seja covarde. Deus não te deu um espírito de timidez, de medo, de covarde. Te deu um espírito de poder, de amor, moderação. Meu irmão, pelo amor de Deus, uma unção está neste lugar. O avivamento já está se manifestando. Eu não vou mergulhar nessa nuvem. O que eu estou fazendo num congresso de avivamento? Eu quero essa unção sobre a minha vida. Diga, eu quero. Bate na mão do seu irmão e diga, se prepara porque hoje tem. Aleluia! Glória a Deus. Eu termino, diga, eu termino com isso. O louvor pode subir, por favor. Não se disperse, por favor. Não preste atenção nas moças aí, nos meninos que vão subir. Olha para mim. Pastor, como avivar o fogo de Deus na minha vida? O que eu tenho que fazer? Resposta. Quantos querem a resposta? Você precisa voltar a ter fome de Deus. Você quer acender o fogo de Deus que está aí dentro? Você precisa ter fome de Deus. A melhor forma que eu poderia te explicar é uma analogia verdadeira, real. Enquanto eu escrevi algumas coisas desse texto, o Espírito de Deus me fez lembrar de algumas coisas. Dentre elas, quando ainda não era cristão, crente, vamos dizer, cristão era de berço, mas não servia a Deus como sirvo hoje. E na década de 90, eu era um garoto, César, meu irmão, nós dois meninos, e nós íamos muito na casa da minha avó paterna, a dona Lídia, aqui na Cornélios Germer. Ali nós brincávamos o dia inteiro. Nós saímos de manhã de casa, minha avó só via a gente correndo num carreiro no meio do mato. E nós íamos ali onde que hoje é o loteamento Cruzeiro. Antigamente não tinha nada disso aí. Era só um barro vermelho e matagal. E nós brincávamos ali nesses matos ali. E nós nos divertíamos muito. Lembra? As nossas primas, nossas tias juntos. Enfim. E quando nós voltávamos, nós só voltávamos, sabe por quê? Porque nós estávamos com fome, Tuti. Porque comer goiaba, mexerica era as pretinhas. Não sei se alguém se é mexerica. Nós chamávamos mexerica. Que mais que nós comíamos? Nona? Não. Pita? Não.
aquelas vermelhinha, amorinha. Mas a garotada era faminta. E não dava que chega. E nós voltávamos para casa. E eu lembro das noites que nós voltávamos para casa, final da tarde. Quando nós chegávamos em casa, a dona Lídia, querida, já queria nos atender prontamente. A minha avó. Coisa de avó. E ela dizia assim, nós dizíamos, vó, nós queremos comer. Então a avó dizia o seguinte, mas não tem nada pronto. Nós precisamos preparar. E para preparar tem que ligar o fogão a lenha. Por quê? Porque só tinha fogão a lenha. Então, para esquentar uma comida, fazer algo para os netos comerem, nós precisávamos acender. Para comer, nós precisávamos acender o fogo. Então, eu lembro que nós colocávamos uns gravetinhos primeiro para acender o fogo, uns pedaços de papel, e conforme a nossa fome, maior era a quantidade e mais veloz nós éramos. Sim. Eu lembro que às vezes nós estávamos na frente da boca do fogão, colocando e soprando. Mas isso não era suficiente. Em cima nós com papelão também. O César batia em cima e eu soprava embaixo, porque nós queríamos ver fogo dentro daquele fogão. E por que nós fazíamos isso? É porque a fome nos leva a estar interessado pelo fogo. A fome faz com que nós não deixemos o fogo apagar. A fome de Deus faz com que eu não deixe o fogo de Deus se apagar. A fome por Deus é a chave, diga, é a chave. E nessa noite, o Espírito Santo vai soprar. Sim, Ele me falou que Ele vai soprar neste lugar. Ele já está soprando. Fica de pé, irmão, levanta tuas mãos aos céus.